Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com mais um Atualidade Jurídica e hoje, sempre em parceria, evidentemente, com Garcia e Garcia Advogados Associados. Hoje nós vamos falar de inventário. Para isso estão conosco aqui a doutora Sabrina Moleta e o doutor Alberto Rosman. Doutor Alberto, conte para nós, como é que se faz o inventário? Conte um pouquinho para nós como é que é feito isso. O processo de inventário, ele é um processo que se faz necessário quando do falecimento da pessoa. Nós já tivemos a oportunidade de discutir no teu programa sobre as holdings familiares, sendo que uma das intenções, dos objetivos dessa empresa era justamente que a pessoa em vida conseguisse organizar o seu patrimônio, e aquela era uma das possibilidades de se fazer a sucessão dos bens. Não havendo a sucessão em vida e ocorrendo o falecimento do patriarca ou, enfim, o detentor dos bens, se faz necessário o ajuizamento ou a realização desse inventário pela via extrajudicial. E isso se dá porque as pessoas têm que regularizar a situação da outra que faleceu. Claro. Isso é uma obrigação, porque muitas vezes a pessoa falece com bens que eles têm que ter um destino, com dívidas que eventualmente tenham que ser saldadas, ou mesmo com algumas outras obrigações que esse processo ajudará com que os herdeiros façam a devida regularização desta situação. Bom, para isso está conosco aqui então a doutora Sabrina Moleta, que vai nos explicar um pouquinho mais sobre esse tema inventário. Doutora Sabrina, como é que se faz um inventário? O inventário ele pode ser proposto extrajudicial ou judicialmente. Os herdeiros eles têm que ser maiores e capazes, o autor da herança não pode possuir dívidas perante a Receita e os imóveis que porventura vierem a ser partilhados não podem estar com dívida tributária. Nesse caso, o inventário pode ser proposto em cartório, o que se obtém uma maior celeridade no processo. Caso não haja concordância na partilha dos bens, interesse de menor relacionado ou testamento, há que se optar pela via judicial. Doutora Sabrina, tem famílias que têm dificuldades para fazer esse tal de inventário, né? Quanto custa? Custa muito caro para fazer? Bom, Guaraci, qualquer processo de inventário, ele se faz necessário o pagamento de imposto sobre os bens, que hoje perfaz a quantia de 4% sobre o valor. Mas, claro, custas cartorárias ou custas judiciais, dependendo da via que for escolhida pela parte. Existe um prazo para se fazer o tal inventário? O inventário ele deve ser proposto 60 dias após a abertura da sucessão, sob pena de multa, que geralmente é arbitrada em percentuais sobre os bens. A certidão do cartório serve para registrar imóveis e retomada de utilização de nomes de solteiro, é isso? Sim, a escritura pública ela não depende de homologação judicial, o que torna ela um título hábil para registro civil e para registro de imóveis. Bom, lembrando você que está nos assistindo que a gente sempre tem uma belíssima parceria com o Garcia e Garcia Advogados Associados. Doutor Alberto, a gente tem falado em diversos temas aqui e sabemos que vocês são evidentemente especializados em todos esses temas. Por isso a gente leva para o nosso telespectador. Fale um pouquinho sobre este tema, inventário. Perfeito. Desde os primeiros programas nós vimos discutindo sobre direito preventivo. A intenção é essa, é buscar com que as pessoas consigam resolver todos os seus problemas antes de chegar numa demanda judicial. O inventário ele não deixa de ser um processo, muito embora ele possa ser realizado pela via extrajudicial, em cartórios, sem a presença do judiciário diretamente. Contudo, as pessoas elas têm que buscar, mesmo com a dor da perda, mesmo com aquela situação difícil que a família enfrenta, ela tem que buscar essa regularização. Até porque, como vimos, tem a possibilidade de uma multa, ou mesmo eventualmente uma falta de representação em outras situações, ou existir um bem que acaba ficando sem o dono, sem a devida regularização. E por isso é muito importante que a pessoa observe essa regra e realize esse inventário. Doutora Sabrina, a gente sabe que existe uma burocracia bárbara para fazer isso, né? E exige uma série de documentos para se comprovar, né? Que documentos seriam esses? São necessários a certidão de óbito, a RG e CPF, tanto do autor da herança como dos herdeiros. Se os herdeiros forem casados, é necessária a certidão de casamento, certidão de propriedade dos bens que constarem, certidão de negativa de testamento e a certidão negativa do CPF do autor da herança.
Salientando apenas que as certidões de nascimento e de casamento, elas têm validade de 60 dias. 60 dias, 2 meses? Dias. É mesmo? Isso. Opa! Bom, lembrando você que está nos assistindo aí, que a nossa parceria com Garcia e Garcia Advogados Associados é para tirar todas essas dúvidas que por hora poderão ocorrer, né, doutor? Exatamente. E para isso está aí o Garcia e Garcia com o telefone 21015151, para que você não fique com nenhuma dúvida. O doutor Alberto está aqui para isso, a doutora Sabrina Moleto também, não é isso? Exatamente. Então tá. Esse foi então o nosso Atualidade Jurídica de hoje, falando de inventário. Agradecemos a sua presença, a sua audiência. Vamos ao intervalo comercial, em seguida a gente volta. Até já. Oferecimento Garcia e Garcia Advogados Associados. Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com mais um Atualidade Jurídica em parceria com Garcia e Garcia Advogados Associados. E hoje nós vamos falar de dano moral no direito previdenciário. Para isso estão conosco aqui a doutora Jane Silva e o doutor Alberto Rosman. Eu vou abrir, doutor Alberto, esse nosso quadro, lhe perguntando, pedir que o senhor explique um pouquinho mais o que é o dano moral no direito previdenciário. Agora, se por danos morais, nós entendemos aqueles prejuízos extrapatrimoniais que a pessoa sofre. Esse prejuízo, ele decorre de algum ato praticado. E como hoje nós estamos trabalhando dentro da área previdenciária, a gente fala em aposentadoria, em licenças, em alguns outros benefícios que decorrem da ação de um agente do Estado, ou seja, decorre da ação do agente do INSS. E esse agente também está sujeito a praticar algum dano ou algum ato ilícito e, por isso, fazer com que o segurado tenha direito a uma reparação pecuniária. E é justamente sobre isso que nós trataremos no programa de hoje. Bom, para isso está conosco aqui a doutora Jane Silva, né? Doutora, o que é o dano moral em relação aos benefícios previdenciários? Bom, o dano moral em relação aos benefícios previdenciários, como falou o doutor Alberto, são aquelas lesões de caráter não patrimonial que são causadas ao interior do indivíduo. No caso dos segurados do INSS. Então, aquelas atitudes do servidor do INSS em relação aos segurados do INSS. O dano moral dentro do direito previdenciário é um assunto novo, que pouco a pouco ele vem sendo reconhecido perante a justiça, mas que é importante os advogados buscarem para a gente formar o convencimento dos nossos julgadores de que é um tema importante e que ele necessita sim ser reparado. E quais situações que podem ensejar a indenização por dano moral? Os benefícios previdenciários eles são analisados através do processo administrativo. Então esses atos ilícitos eles vão ocorrer dentro do processo administrativo. Uma das hipóteses seria naquela série de atos que vão verificar a possibilidade ou não de se conceder um benefício. Então, por exemplo, o INSS pode simplesmente, imotivadamente, não conceder um benefício de auxílio-doença, por exemplo, que estaria configurado esse tipo de vício. Doutora Jane, nesses casos, como se comprova esse dano moral? Bom, a gente precisa comprovar o nexo de causa e efeito entre o ato ilícito praticado pelo servidor do INSS e aquele dano sofrido pelo segurado ou pelo dependente do INSS. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência se tem entendido que a gente não precisa provar efetivamente o prejuízo. Basta provar que houve um direito violado e que houve também um ato ilícito por parte do servidor do INSS. Doutor Alberto, lembrando sempre o nosso telespectador que nós podemos interagir, eles podem interagir conosco, né, com vocês principalmente, se tiverem alguma dúvida, né, pelo telefone 21015151, aqui no Garcia e Garcia Advogados Associados, não é isso? Exatamente. Esses assuntos sempre geram muita polêmica,
porque as pessoas, quando elas buscam esses benefícios, elas acabam ficando sujeitas a essas análises, e dessas análises é que pode gerar o dano, e esse dano é justamente o que nós estamos discutindo aqui, com a possibilidade de uma reparação. Doutor Alberto, existe um responsável. Esse responsável seria a União? Exatamente. O INSS ele é uma autarquia do governo federal. Por outro lado, a Constituição Federal ela é explícita ao impor responsabilidade objetiva dos seus agentes. Consequentemente, e somado à previsão do nosso Código Civil, que dispõe que o excesso, que o abuso na prática desses atos pode gerar um dever indenizatório, a gente faz a vinculação com a responsabilização direta da União por esses danos causados. Olha só que beleza. Doutora Jane, como funciona a ação para buscar esta reparação do dano moral? As ações para buscar a reparação desse tipo de dano, elas podem ser ingressadas isoladamente, só buscando a reparação, ou elas podem ser cumuladas com a concessão do benefício ou o restabelecimento do benefício. Lembrando sempre que o prazo para ingressar com essa ação são de 5 anos após a ciência do segurado ou dos seus dependentes do ato ilícito por parte do segurado. E a quantificação do valor da reparação do dano, ela vai ficar a cargo do magistrado. Você, telespectador que está nos assistindo, lembrando que nós falamos hoje de dano moral no direito previdenciário, em parceria com Garcia e Garcia Advogados Associados. E se você quiser interagir, pode ligar para 2101-5151, que o doutor Alberto e a doutora Jane estão aí especializados nesse assunto para tirar qualquer dúvida. É isso, doutor? Exatamente, à disposição. É isso aí, doutora. Vamos voltar a falar mais, né? Claro, com certeza, é um assunto bem extenso, novo e muito importante. Ok, esse foi então o nosso Atualidade Jurídica de hoje. Agradecemos a sua preferência pela nossa audiência. Vamos ao intervalo comercial, em seguida a gente volta. Até já. Oferecimento Garcia e Garcia Advogados Associados. Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com mais uma Atualidade Jurídica e hoje nós vamos falar de plano de saúde no contrato de trabalho. Para isso estão conosco aqui os doutores Cristiano Nadler e o doutor Alberto Rosman. Eu vou abrir esse nosso quadro, doutor Alberto, e pedindo para fazer uma consideração sobre este tema, que é da maior importância, não é isso? A importância desse tema, ela reside justamente no fato de que o empregado ele pode manter, junto com o seu ex-empregador, o plano de saúde que antes era contratado. A finalidade dessa legislação que regula essa matéria garante que o empregado tenha a mesma qualidade do serviço que ele tinha antes, porém, para que isso seja possível, algumas regras devem ser cumpridas, até mesmo porque é uma questão com relação aos pagamentos desse plano que antes era custeado ou totalmente ou parcialmente pela empresa. E são essas regras que a gente vai analisar no programa de hoje. Bom, para isso está conosco aqui também o doutor Cristiano. Doutor Cristiano, é possível um empregado demitido manter o plano de saúde que ele tinha pela empresa onde trabalhava? Agora, se, como o doutor Alberto estava falando, essa possibilidade existe, a lei do Plano Nacional dos Planos de Saúde trata sobre essa questão, desde que atendidos alguns requisitos específicos, tá? E que o empregado manifeste esse desejo dentro de um prazo estabelecido de 30 dias contados do seu desligamento. Tá? Se ele optar por essa forma, as vantagens que ele tinha com o plano de saúde como empregado continuam valendo para ele e para os seus dependentes por um determinado período que a lei estabelece. Quais são esses requisitos para que o empregado possa manter o seu plano de saúde? A Agência Nacional de Saúde estabeleceu, através de uma portaria, algumas das possibilidades, dos requisitos para que isso tenha validade. Tá? O empregado, por exemplo, ele tem que ter sido dispensado sem justa causa. Não pode ter sido dispensado por justa causa. Além disso, ele tem que ter feito uma coparticipação durante o custeio desse plano de saúde. A empresa pagava uma parte e ele pagava uma outra parte. Sendo assim, ele pode pleitear essa vantagem. E além disso, o plano de saúde tem que ter sido contratado a partir de 1999, de janeiro de 99. Claro. Neste caso, quem arca com os custos desse plano de saúde? A partir da opção do empregado de manter o plano de saúde, ele vai arcar com os custos da parte que já lhe incumbia quando ele era empregado e também com
com os custos que era incumbência da empresa. Então ele passa a ter o ônus de pagar com todo o plano de saúde. E por quanto tempo este empregado pode manter esse plano, doutor? Parece a lei tem regras e critérios variáveis. Tá? Ela estabelece um mínimo e um máximo. A regra geral é de que vale por 1/3 do tempo que ele prestou serviço para a empresa e teve a cobertura do plano de saúde. Tá? O mínimo que a lei garante são 6 meses e o máximo 24 meses. O máximo, como eu falei, é caso a caso, tempo de contribuição e tempo de vinculação à empresa. E para quem se aposenta? Para quem se aposenta tem uma pequena diferença. Tá? O aposentado que contribuiu por mais de 10 anos ao plano de saúde, ele pode manter esse plano de saúde pelo tempo que ele quiser, não tem limite de tempo. Se ele contribuiu com menos de 10 anos, a limitação é de 1 ano de contribuição para 1 ano de manutenção desse plano. Então, se ele trabalhou 3 anos e contribuiu sobre 3 anos, ele pode manter por 3 anos. Olha só que beleza. Doutor Alberto, vamos falar um pouquinho também sobre esse tema. Vale o mesmo para quem se aposenta por invalidez ou está afastado, recebendo auxílio doença do INSS? Essa questão ela é diversa da aposentadoria regular. A aposentadoria por invalidez, ela não extingue o contrato de trabalho, ela apenas deixa ele suspenso. E uma vez suspenso, essas regras que devem a serem observadas são as regras de como se ele estivesse na ativa. Ou seja, essa legislação para o empregado que esteja nessas condições, ou seja, aposentado por invalidez, ele tem que ter os direitos como se estivesse na ativa. Ou seja, não vamos precisar entrar na exceção legal para estender esse direito a ele. Inclusive, o Tribunal de Brasília, o Superior do Trabalho, há menos de 1 ano, pacificou esse entendimento, fazendo a extensão dessa garantia, desse direito ao empregado. Doutor Alberto e doutor Cristiano, eu tenho sempre repetido aqui no nosso quadro, né, no Atualidade Jurídica, que o Garcia está aí para tirar todas essas dúvidas que os telespectadores que estão nos assistindo poderão ter. Né? E vocês são especializados também nessa área, não é isso? Com toda certeza. O que acontece, Garcia? Essa área ela afeta tanto o empregado como o empregador. Porque o empregador ele se vincula ao cumprimento dessa lei e o empregado ele tem direito ao cumprimento e ao benefício dessa lei. E por essa razão, sempre estamos buscando esclarecer esses fatos para que uma pessoa possa exercer o seu direito e outra não fique prejudicada pelo não conhecimento desse direito e desse dever. Doutor Cristiano, e quando esse direito de manutenção do plano de saúde cessa, como é que faz? O plano de saúde vai ser mantido e pode ser cessado em 2 situações. Tá? Ou pelo decurso do prazo, que foi calculado para ele, ou quando ele volta a trabalhar. Se ele é readmitido no emprego, em outra empresa, tanto o aposentado como aquele outro que foi demitido sem justa causa, ao serem readmitidos numa nova empresa, eles perdem o direito a esse